Quem efetivamente governa o país é o filho, que ficou na história com o nome de Príncipe Perfeito. A paz entre os reinos de Portugal e Castela foi finalmente estabelecida no ano de 1479, pelo Tratado das Alcáçovas. Dá-se-lhe esse nome porque o acordo foi assinado num velho Palácio Real do Alentejo, o Paço Real das Alcáçovas. O que é realmente importante neste tratado não é a simples paz, é que, ao mesmo tempo, delimitou-se a zona de influência marítima entre os reinos de Portugal e de Castela. E delimitou-se desta forma. Pensa-se numa paralela, a paralela que passa na altura das Ilhas Canárias. Ora bem, Canárias abaixo, o direito de descoberta é de Portugal. Canárias arriba, o direito de descoberta pertence a Castela. Foi também no Tratado das Alcáçovas que se combinaram as célebres terçarias de Moura. Terçaria é uma palavra antiga que significa depósito em poder de terceiro. Quando se discutia, por exemplo, a propriedade de uma coisa, se era de A, se era de B, não ficava nem na posse de A nem de B, mas entregava-se a um terceiro até que se disse quem tinha razão. Ora bem, neste caso, a terceira era a infanta portuguesa Dona Beatriz. Veio viver aqui para Moura e, em poder dela, os reis católicos punham a filha mais velha. E o rei de Portugal pôs o neto mais velho, que era o pequeno infante Dom Afonso, também em poder dela. E aqui deviam esperar que tivessem idade para casar e assim se resolvia a paz ibérica. Quanto à pobre Dona Joana Beltraneja, preferiu entrar num convento onde depois passou o resto da sua vida. As terçarias de Moura foram suspensas ao fim de alguns meses. Os políticos fizeram novos planos, sempre na ideia de unir todas as coroas da Espanha, e as coisas deram muita volta. A verdade é que o tal infante Dom Afonso, filho do nosso futuro Dom João II, sempre acabou por casar com a princesinha Dona Isabel, herdeira do trono de Castela. O príncipe casou e, poucos meses depois, em Santarém, quando cavalgava na ribeira do Tejo, o cavalo tropeçou, caiu, ele partiu o pescoço, morreu. A viúva, que era muito jovem, veio a casar ainda com o nosso rei Dom Manuel. Mas também esse casamento não teve sorte nenhuma. Chegaram a ter um filho, mas a rainha de Portugal morreu do parto desse seu filho, ao qual deram o nome de Dom Miguel da Paz. Mas também esse menino não durou muito. Morreu com 2 anos. Entretanto, os últimos anos do nosso rei Dom Afonso V, que vão desde a paz das Alcáçovas até ao fim da vida, são uns tristes anos. Era um rei que já realmente não reinava. Toda a gente sabia que ele tinha só um projeto, era ir recolher-se no claustro do Varatojo e passar ali como monge os últimos anos da sua vida. Entretanto, Dom Afonso V vem a Sintra, deve ter entrado aqui debaixo deste arco, vinha com calor, era verão, pediu uma bebida fresca e morreu pouco depois. Morreu porque os amigos do rei disseram, bom, foi uma morte natural, morreu porque morreu.
Ele não era velho, tinha 50 e poucos anos, mas morreu. Os inimigos de Dom João II disseram: morreu porque o filho o envenenou. Foi peçonha que lhe deram a beber. O Marquês de Montemor, que era irmão do Duque de Bragança, dizia isso a quem o queria ouvir. Andava lá por Castela a acusar o Dom João II de ter assassinado o próprio pai. Dom João II, que sempre negou, deu ordem para que o julgassem e o condenassem à morte. Depois encarregaram os escultores de fazer uma estátua que parecia exatamente o Marquês. Trouxeram-no aqui em Abrantes e no lugar, provavelmente em frente da Torre de Homenagem, cortaram a cabeça da estátua. Era isso que se chamava a execução em estátua. Diz-se que o Marquês, quando recebeu a notícia, teve um desgosto tão grande que morreu. Dom João II herda a coroa portuguesa em 1481. O país estava cheio de problemas e talvez o problema mais urgente de todos fosse, nessa altura, o da pobreza da coroa. O rei Dom João II costumava dizer: meu pai deixou-me rei das estradas. Dom Afonso V deixara a coroa na miséria e deixara de rastos a própria autoridade real. A preocupação dominante do novo rei é, portanto, restaurar essa autoridade e, para isso, ele segue uma política. Procura abater a força da nobreza, dirigindo-se ao homem que representava a própria nobreza, o mais ilustre fidalgo do país, o Duque de Bragança, Dom Fernando II. Eram ambos bisnetos de Dom João I. Além disso, o Duque de Bragança, Dom Fernando e a Rei, estavam casados com duas senhoras irmãs. Eram, portanto, parentes muito próximos. A verdade é que o Duque foi acusado de estar envolvido numa conspiração contra o Rei, foi julgado por um tribunal constituído inteiramente por juízes escolhidos pelo Rei e foi condenado à morte. Eu estou a contar-lhes isso aqui no palácio em que ele viveu. Chamam esta sala a Sala dos Duques. Hoje é o Museu de Caça de Vila Viçosa, onde os duques viveram antes da construção do palácio, que hoje é o Paço dos Duques. Os documentos que o rei diz ter apreendido nunca foram publicados. Tudo indica que realmente se tratava apenas da coroa se apoderar do imenso património de terras que constituía já então a Casa de Bragança. O sacerdote que confessou o Duque momentos antes da morte colheu estas últimas palavras que depois publicou. Perguntou-lhe se quer algum recado e o Duque disse-lhe: olhe, diga a ela, rei, meu senhor e meu primo, que terror sem amor não leva a parte nenhuma. O que aconteceu foi que essa execução afrontosa do Duque de Bragança desencadeou uma reação imensa de toda a nobreza portuguesa. E então, sim, houve uma grande conspiração contra o rei. A conspiração foi descoberta a tempo. O Duque de Viseu, Dom Diogo, que era irmão da rainha e era primo direito do rei, e que vivia aqui no Castelo de Palmela, onde eu agora lhe estou a falar, foi chamado ao Paço Real em Setúbal e o rei mandou abater a golpes de punhal o bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, que fazia parte da mais alta nobreza portuguesa, foi metido aqui na cisterna que está debaixo daquela torre e horas depois deu numa dor muito grande e morreu envenenado. Execuções sumárias, prisões,
acusações, suspeitas, fugas aflitivas de centenas de pessoas encheram o país de terror. Realmente, Dom João II ficou por isso sempre um rei polémico. Os admiradores chamaram-lhe o príncipe perfeito e não há dúvida de que lhe devemos dois grandes serviços. O primeiro foi reconstituir a autoridade muito abalada do Estado. O segundo serviço é que é Dom João II quem tem o projeto da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Como sabem, o problema era este. A Índia era a região produtora das especiarias. As especiarias vendiam-se na Europa por um elevado preço, mas eram compradas na Índia por mercadores muçulmanos, depois vinham para a Europa através de longas rotas do Golfo Pérsico ou do Mar Vermelho, aí eram embarcadas em navios e iam até aos entrepostos na Itália, e era na Itália que eles eram redistribuídos por toda a Europa, onde chegavam caríssimas. Ora, se fosse possível comprar na Índia e desembarcá-las em Lisboa, no Terreiro do Paço, nós ficaríamos nas mãos com o melhor negócio do século. 3 grandes viagens prepararam o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. A primeira é a viagem de Diogo Cão. Eu estou a falar-lhes precisamente junto de um dos mais comoventes documentos que se guardam nos museus portugueses. É um padrão que o navegador Diogo Cão, escudeiro da casa do rei Dom João II, mandou colocar no Cabo de Santo Agostinho, quando ia ao longo da África à procura de um caminho marítimo para a Índia. Cravou este padrão que nas faces de uma e de outra tem uma legenda que diz o seguinte: era da criação do mundo de 6.681, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1482. O muito alto, muito excelente e poderoso príncipe Dom João II de Portugal mandou descobrir esta terra e pôr estes padrões por Diogo Cão, escudeiro de sua casa. É impressionante esta ideia de marcar ali na pedra não só o ano de Cristo, que era 1482, mas também o ano da história do mundo, que nessa altura se acreditava que o mundo tinha sido criado há 6.681 anos. Ora bem, a colocação destes padrões e a descoberta do mundo novo representava uma mudança na história do mundo. A segunda grande viagem é a viagem por terra que Afonso de Paiva e Pedro de Covilhã fazem até à Índia para se certificar do comércio, das realidades. E a terceira viagem é em 1488, Bartolomeu Dias consegue dobrar o Cabo da Boa Esperança. Isto significa, ele descobre a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Se fosse possível navegar do Atlântico para o Índico, então sim, era possível ir de navio desde o Tejo aos portos da Índia, onde se criava e vendia a especiaria preciosa. O rei Dom João II, a partir do regresso de Bartolomeu Dias, ficou a saber que podia navegar até à Índia. E aqui é um dos enigmas da história portuguesa. Se ele sabia o caminho, porque é que não mandou logo os seus navios até à Índia?
Bom, ele era um fino diplomata e tinha grandes razões para proceder assim. É possível que o casamento do príncipe português com a herdeira do trono castelhano, se não tivesse podido se fazer, se os reis católicos soubessem que afinal a coroa de Portugal estava de posse do grande negócio do século, do monopólio das especiarias da Índia. É possível que fosse isso. De qualquer maneira, a verdade é esta. Dom João II já sabe que pode navegar até a Índia, mas não mandou expedição alguma. E é no tempo que, entretanto, passa, que se dá o episódio de Colombo. Cristóvão Colombo era um genovês que vivia em Portugal, certamente tinha conhecimento desse projeto dos reis portugueses de fazerem a ligação direta entre a Europa e a Ásia, e, como isso ainda não tinha sido descoberto, julgava ele, apresenta um projeto novo a El-Rei Dom João II. O projeto aparentemente é muito simples. Se o mundo é redondo, para ir à Índia, tanto se pode navegar para o Oriente, no sentido de nascer do Sol, como para o Ocidente, porque numa esfera todos os caminhos vão dar ao mesmo ponto. E ele propõe sair de Lisboa, navegar sempre para o Ocidente, no sentido do Sol, e assim acabará chegando à Índia. O nosso rei Dom João II viu o projeto, mandou-o estudar pelos seus cosmógrafos e rejeitou. Disse, não, o seu projeto não nos interessa. Cristóvão Colombo vai para a Espanha e oferece esse mesmo projeto aos reis católicos. E os reis católicos aceitaram o projeto. Realmente deram-lhe navios, deram-lhe uma tripulação, navega sempre no sentido do Sol e acaba por chegar a umas terras que não estavam nos mapas e que ele pensa que são as ilhas japonesas. Dali à Índia não é longe e, portanto, acredita que realmente descobriu as Índias, e é essa notícia que manda para a Espanha. Colombo, depois da descoberta lá das suas Índias, não volta à corte dos reis católicos, volta à corte de Dom João II e vai dizer-lhe, eu já descobri a Índia. Bom, e a verdade é que ele faz-se acompanhar por os indígenas de uma cor parda e tem o cabelo liso. O cabelo não é encarapinhado como eram todos os nativos